Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Ser Igreja. Hoje eu quero falar sobre perdoar a si mesmo. Um ano atrás eu gravei um vídeo chamado Culpa, que falava sobre culpa, remorso, arrependimento. E eu já tinha gravado um outro sobre rancor, que são assuntos bem interligados. Eu gravei o do rancor primeiro e depois vi que precisava falar da culpa, do remorso e do arrependimento também. Esses vídeos estão no canal, são muito bons. Eu sempre prefiro falar de assuntos que inspiram a fé, fortalecem o coração, alegram a alma, mas muitas vezes esses assuntos mais delicados têm que ser tratados. Eu fiquei especialmente tocado essa semana quando vi um pedido de oração de uma mãe contando que sua filha estava sofrendo muito com a dificuldade de perdoar os outros e perdoar a si mesma por erros passados. São duas situações diferentes, mas que pesam no nosso coração. Algumas vezes eu acho que é mais fácil perdoar os outros do que a nós mesmos. É claro que depende da situação. Algumas situações são mais pesadas e perdoar fica muito além da nossa capacidade. Precisamos da ajuda de Deus, de fé e de muita compaixão para perdoar, dependendo da situação. Mas perdoar a si mesmo também é muito difícil. Quando somos nós que nos decepcionamos, quando somos nós que erramos e nós que causamos o dano em nossas vidas e na vida de outros, aí a dificuldade aumenta. Nenhum ser humano está livre de cometer erros. Mas quando os nossos erros não nos afetam nem incomodam os outros, eles não fazem tanta diferença. Mas quando um erro nosso, ou uma atitude impensada, ou até mesmo uma falta de atitude causa um dano maior, então nós ficamos abalados e a nossa autoestima é comprometida. Se for alguém que errou conosco, temos que avaliar a nossa capacidade de perdoar e também a nossa vontade de perdoar. Nesses casos, muitas vezes, até o orgulho entra em cena para dar uma força, porque se nós conseguimos perdoar alguém por uma injustiça feita contra nós, nós nos sentimos muito superiores, nosso orgulho fica inchado e o ego satisfeito. Veja como eu sou bom, eu consigo perdoar. Mas não existe glória nenhuma em encarar um erro seu. Muito pelo contrário, é humilhante. Quando você que comete o erro grave ou que causa o dano, é bem mais difícil. Principalmente porque se você se perdoar com facilidade, pode parecer para os outros que você não está levando a sério o grave erro que cometeu. Por isso muitas pessoas não têm capacidade de se perdoar e sofrem muito com seus erros. Elas acham que não merecem o perdão ou que deveriam pagar pelos seus erros. Mesmo os cristãos que acreditam em Jesus, sabem do perdão dos pecados, quando erram, ficam esperando aquela condenação, quando falham ou quando cometem pecados. Porque isso faz parte da condenação que o inimigo da sua alma quer que você sinta. Ele te assegura de que ficar em paz com os seus pecados é uma grande hipocrisia. Aceitar sua natureza humana, encarar os seus erros é uma fraqueza de caráter. Você nem deveria errar, mas agora que errou, então que sofra as consequências. Mas não é assim que Deus pensa, não é assim que Deus nos vê. Quando você estuda o Deus do Antigo Testamento, ele parece um Deus de condenação, de ira, parece não perdoar o pecado e tem um nível de exigência altíssimo. Todo erro será castigado. O Deus do Antigo Testamento parece um tirano, um monstro cruel, um Deus vingativo, sem paciência. Mas essa imagem está muito longe da verdade. Até mesmo o pequeno profeta Jonas sabia que Deus era paciente demais. No segundo versículo do 4º capítulo do seu livro, ele disse a Deus: eu sabia que o Senhor é um Deus que tem compaixão e misericórdia, que sempre é paciente e bondoso e que sempre está pronto para mudar de ideia e não castigar. Esse é o nosso Deus verdadeiro, o nosso Pai. Ah, mas tem muita história do Antigo Testamento, dos castigos de Deus, de como ele fica irado com o povo.
Na verdade, eu já comentei sobre isso em outros vídeos, mas vou repetir. Deus teve que ser rígido, firme e, em alguns casos, até mostrar a sua ira para educar a raça humana. Depois que o homem se afastou de Deus, ele se tornou bárbaro, perdeu toda a noção, toda a civilidade. Nações inteiras tinham costumes bárbaros e praticavam atos selvagens, uns com os outros sem o menor remorso. Eram pouquíssimos os homens que temiam a Deus e faziam o que era certo. Quando Moisés veio pedir a Deus uma lei para guiar o povo de Israel, Deus deu a sua lei com o mais alto padrão de comportamento e punições extremamente rígidas para quem violasse. Eu usei aquela ilustração dos pais que ensinam seus filhos a atravessarem a rua. Se você tem um filho pequeno que não para quieto, se soltar sua mão sai correndo para o meio da rua, você tem que ameaçá-lo. Você tem que falar, se você não segurar minha mão para atravessar a rua, você vai levar uma palmada. Não adianta explicar que o carro vai atropelar e que ele vai se machucar. Ele ainda não tem maturidade para entender isso. Então a ameaça da palmada serve para preservar a vida do seu filho até ele crescer e entender que deve olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. E depois que ele crescer, ele não vai precisar de segurar a sua mão e nem ter medo de levar palmada se atravessar a rua sem você do lado. Ele sabe o que tem que fazer e sabe das consequências de não fazer. Por isso Deus agia daquela maneira no Antigo Testamento. A humanidade era uma criança desnorteada, fora do controle. Um bom exemplo é o 4º mandamento, santificar o sábado, guardar o sábado. Ninguém podia trabalhar no sábado, nenhum tipo de trabalho, nenhuma pessoa das tribos de Israel, nem os seus servos, nem os seus animais. O castigo por violar o sábado era a morte, um castigo muito cruel. Mas como você faz para ensinar a humanidade a se comportar? Para ensinar o ser humano a descansar um dia da semana. Se você não guardar o sábado, vai ficar 1 hora com a cara na parede. Não funciona. A lei era rígida e a punição também tinha que ser para fazer efeito. Mas quando Jesus veio, ele e os seus discípulos foram colher espigas no sábado para comer. Aí os fariseus o acusaram de violar a lei. O que ele falou? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Está em Marcos 2, 27. Jesus trouxe a era da graça, nos livrou da condenação da lei. Em Colossenses 2, 13 e 14 está escrito: Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a dívida escrita que consistia em ordenanças e que era contrária a nós. Ele a removeu e a pregou na cruz. Então a nossa dívida com o pecado já foi paga por Jesus. Mas e essa questão dos nossos erros, quando falhamos, estragamos a nossa vida com más atitudes ou decisões erradas? Bom, existe um ditado antigo que diz: errar é humano, perdoar é divino. Isso não é um versículo da Bíblia, mas é uma grande verdade. Nós somos humanos e cometemos erros. Não gostamos de cometer erros, mas cometemos. Não faz bem para o nosso orgulho quando erramos e ficamos expostos. Nossa natureza humana fica visível, nossa capacidade de falhar vem à tona, perdemos aquela imagem imaculada de ser superior que nós temos de nós mesmos e o nosso orgulho fica ferido. Acho que o que mais dói em cometer erros é o orgulho. Muitas vezes nem é o que deu errado, ou o que perdemos, ou até mesmo o mal que fizemos, mas o fato de sermos expostos e do nosso orgulho ter sido ferido. O rei Saul era assim. Ele fazia coisa errada e quando era pego, exposto pelo profeta Samuel, se arrependia, se sentia mal, mas não por ter errado. Se sentia mal por ter sido pego. Tanto que no capítulo 15 de 1 de Samuel, depois de ser repreendido pelo profeta, de ser rejeitado por Deus como rei, ele ainda pede para o profeta Samuel descer ao lado dele para honrá-lo perante o povo. Ele estava mais preocupado com as aparências do que em obedecer a Deus e ter um coração sincero. Então a primeira coisa que nós precisamos com essa situação de encarar os nossos erros, de nos perdoar, de limpar o nosso coração, é aprender a superar o orgulho. Isso é uma coisa difícil. Para algumas pessoas é mais difícil do que para outras, e não tem nada a ver com aparência, com humildade, com ter dinheiro ou não.
O orgulho está enraizado no ser humano, independente da classe social, status, situação da pessoa. Eu já vi muito morador de rua agindo de forma orgulhosa e arrogante. O orgulho não quer que você seja humilhado, que você tenha uma atitude humilde. E encarar um erro te humilha. Ele não quer que você seja exposto e que a sua fraqueza apareça para os outros, porque ele depende da força que você acha que tem de si mesmo. Só que assumir que você é fraco não é ruim. Jesus falou com Paulo em 2 de Coríntios 12, 9, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso é muito legal, porque quando tentamos ser fortes por nós mesmos, estamos impedindo Deus de aperfeiçoar a força dele em nós. O nosso orgulho cria uma barreira que impede Deus de crescer dentro de nós. A nossa fraqueza, a nossa incapacidade nos tornam dependentes de Deus. E Ele gosta disso, porque assim Ele tem uma oportunidade de nos preencher com o seu espírito e a sua força. É humildade versus orgulho. Tiago escreveu, Tiago 4,6, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Isso é um chute na canela, porque o mundo ensina que é bom ser orgulhoso, em orgulho de si mesmo. Mas o que Jesus ensinou em Mateus 10, 39, quem perder a sua vida por minha causa, esse a encontrará. Então, se você abrir mão de si mesmo, do seu orgulho, por amor a Jesus, por amor às pessoas, para obedecer a Deus, para agir de forma humilde, como Ele espera, para reconhecer os seus erros, suas limitações, então Ele pode te fortalecer, te guardar, além, claro, de te ajudar a encarar os seus erros e usar esses erros para fazer de você uma pessoa melhor. Porque os nossos erros, primeiro, abalam o nosso orgulho, depois amassam a nossa autoestima e, por fim, abrem a porta para a condenação. E se você deixar o seu coração te condenar, o próximo passo vai ser a revolta contra Deus, que é exatamente onde o inimigo da sua alma está querendo te guiar. Ele te ajuda a errar, te induz ao erro. Depois, quando seu orgulho fica ferido, ele te coloca em condenação, te convence que tudo isso é culpa de Deus, porque afinal de contas, você tentou o seu melhor, mas Deus não te ajudou. Foi por isso que o apóstolo João escreveu em 1 João 3,20, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração. E Ele sabe de todas as coisas. Isso é muito bonito. Mesmo Deus sabendo de tudo, sabendo quem nós somos, dos nossos erros, de todas as nossas falhas, nossos pensamentos, aquela confusão na nossa cabeça, mesmo assim, Ele é maior do que a condenação que a gente sente. A verdade é que Deus quer que você erre, seja por decisão própria sua, por má influência do inimigo da sua alma, não interessa. O plano dele é deixar você errar para você aprender que você é humano e você não é Deus. Deus é que é Deus, não você. É Ele que tem que se preocupar com essa confusão toda no mundo, não você. Se você quer ser mais como Ele, então tem que dar espaço para Ele dentro do seu coração, dentro do seu ser, dentro da sua cabeça, da sua autoimagem, do seu eu cheio de orgulho. E para Deus poder te preencher, Ele tem que ir tirando o seu orgulho do caminho. E Ele vai fazendo isso devagar, para não doer. Mas só faz o tanto que você deixa. Se você não permitir que Ele trabalhe no seu coração, Ele não vai fazer nada. Aí os seus erros não vão poder ser usados para nada. Porque você vai cometer erros de qualquer maneira, você é humano. Só que eles vão ser desperdiçados, porque Deus não vai poder usá-los para trabalhar na sua vida. Então, quando você tiver com dificuldade de lidar com os seus erros, com os fracassos, decepções, sejam causados por você ou por outras pessoas, tente se lembrar que Deus pode usar tudo isso para te aproximar dele, para aperfeiçoar a força dele em você e substituir o seu orgulho pelo Espírito dele. Porque, na verdade, você não tem que ter orgulho de si mesmo. Deus falou para o profeta Jeremias, em Jeremias 9, 24, se alguém quer se orgulhar de alguma coisa,
que se orgulhe disso, de me conhecer e saber que eu sou Deus, que eu tenho misericórdia e faço justiça na terra. Isso é o que me agrada. Então, tente perdoar as pessoas quando alguém te fizer o mal, porque Jesus pediu assim. E tente se perdoar quando você fizer errado, porque Ele já te perdoou e só vai poder usar os seus erros para o seu bem se você aceitar que errou, se entregar o erro e toda a situação para Ele. Mesmo que Jesus decida resolver tudo de uma maneira bem diferente do que você queria, Ele é que é Deus e é Ele que sabe qual a melhor maneira de resolver. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus e entregar para Ele todas as situações, as boas, as ruins, os erros, os acertos, e deixar Ele fazer o que Ele sabe fazer melhor, que é trabalhar nas nossas vidas. Porque Ele está nos preparando para a nossa vida no céu ao lado dEle para a eternidade. E Ele sabe muito bem o que tem que fazer com cada um de nós e em cada um de nós. Quais os erros que Ele tem que deixar nós fazermos para poder ensinar o que nós precisamos aprender. E aí nós precisamos reconhecer Jesus como as pessoas lá de Decápolis que falaram em Marcos 7,34. Ele tudo faz bem. Tudo que Ele faz bem feito. E essa é a confiança que nós temos que ter quando acertamos e quando erramos. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8,28. Acho que de tanto eu falar esse versículo aqui nos meus vídeos, vocês vão acabar decorando, se já não decoraram. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.